Conto de terror, O Senhor da Morte, de Florence Steel, do ano de 1847 a 1929. Há muito tempo, havia uma estrada em que todos que por ela transitavam encontravam a morte. Alguns diziam que a morte era causada por uma cobra e outros atribuíam a fatalidade a um escorpião. Mas uma coisa era certa, e todos os que percorriam aquela estrada morriam. Certa feita, um viajante, um homem muito velho, transitava pela estrada. Extenuado, sentou-se em uma pedra para descansar. De repente, bem perto de si, viu um escorpião do tamanho de um galo. Enquanto o homem o olhava, o escorpião transformou-se numa horrenda serpente. O ancião, maravilhado, decidiu acompanhar a criatura, que se afastava, para descobrir o que ela realmente seria. A cobra rastejou dia e noite, atrás dela, como uma sombra, seguia o velho homem. Certa vez, a serpente penetrou numa estalagem e matou vários viajantes. Outra, entrou no palácio do rei e o matou. Em seguida, ele se arrastou pela tromba d'água até o palácio da rainha e matou a filha mais nova do rei. Assim seguia o seu caminho e, aonde quer que fosse, ouviam-se choros e lamentos. E o velho a perseguia, silencioso como uma sombra. De repente, a estrada tornou-se um rio largo, profundo e veloz, em cujas margens sentavam-se alguns viajantes pobres, que ansiavam por fazer a travessia, mas não tinham dinheiro para pagar a balsa. Então, a serpente se transformou num belo búfalo, com um colar de latão e chocalhos ao redor do pescoço, e achegou-se à beira do rio. Quando os pobres viajantes o viram, disseram: "Aquele animal vai nadar até os páramos onde vive, atravessando o rio. Subamos em seu lombo e seguremos a sua cauda, de modo que nós também possamos atravessá-lo." Os viajantes subiram ao dorso do animal e seguraram-no pela cauda. O búfalo nadou com eles corajosamente. Mas, quando chegou ao meio, começou a escoiciar, até que, afinal, os homens caíram, ou se soltaram, e todos se afogaram. Quando o velho, que havia atravessado o rio num barco, chegou ao outro lado, o búfalo havia desaparecido e em seu lugar havia um lindo boi. Ao ver esta bela criatura vagando, um camponês, atingido pela cobiça, atraiu-o para sua casa. O animal parecia muito dócil e deixou-se amarrar, sem reagir, juntando-se aos demais. Mas, na calada da noite, transformou-se em serpente e dizimou todo o rebanho. Depois, infiltrando-se sorrateiramente na casa, matou toda a gente adormecida e partiu. Mas, atrás dele, seguia o ancião, silencioso como uma sombra. Logo eles chegaram a outro rio, onde a cobra assumiu a forma de uma bela jovem, linda de ser ver e coberta com joias caras. Depois de um tempo, 2 soldados, que eram irmãos, apareceram. Quando se aproximaram, a jovem mulher se pôs a chorar amargamente. "O que foi que houve?" perguntaram os irmãos. "Por que você, tão jovem e tão bela, senta-se à beira do rio, assim, sozinha?" Então a jovem serpente respondeu: "Meu marido me levava para casa quando, tendo descido ao riacho, procurando a balsa, achou por bem lavar o rosto. Então, escorregou e se afogou. Portanto, eu já não tenho marido ou parentes." "Não tenha medo," gritou o mais velho dos irmãos, que se enamorou de sua beleza. "Venha comigo e eu me casarei com você." "Sim, mas com uma condição," respondeu a moça. "Você jamais me pedirá para fazer qualquer trabalho doméstico. E tudo quanto eu lhe pedir, você me dará. Como um escravo, ser-lhe-ei obediente." Prometeu o jovem. "Então, vá imediatamente ao poço e traga-me um copo d'água." "Seu irmão ficará comigo," disse a jovem. Mas, quando o irmão mais velho se foi, a jovem serpente voltou-se para o outro, dizendo:
Fuja comigo, porque eu o amo. Minha promessa a seu irmão foi um ardil para afastá-lo de nós. Nada disto, retrucou o jovem. Você é a esposa prometida de meu irmão, e eu a considero uma irmã. Com isso, a moça ficou furiosa. Chorou e lamentou, até que o irmão mais velho voltou. Então ela gritou, chorando: Ó marido, eis aqui um vilão. Seu irmão me pediu para fugir com ele, abandonando-o. Então, uma amarga ira dominou o coração do irmão mais velho, que, sentindo-se traído, desembainhou a espada e desafiou o mais jovem a uma luta. Os irmãos pelejaram o dia inteiro. Mas, ao anoitecer, jaziam os dois mortos no campo. A jovem recobrou a forma de serpente, atrás dela, seguia o velho, silencioso como uma sombra. Mas, por fim, ela se transformou num velho de barba branca. Quando aquele, que por tanto tempo a seguia, viu alguém semelhante a si, tomou coragem e, maniando a barba branca, perguntou: Quem e o que é você? Então o velho sorriu e respondeu: Alguns me chamam de Senhor da Morte, porque eu trago a morte ao mundo. Dê-me a morte, suplicou o outro, pois eu o segui de longe, silencioso como uma sombra, e estou cansado. Mas o Senhor da Morte balançou a cabeça, dizendo: Não é assim que as coisas são. Eu só dou a morte para aqueles cujos anos são fartos e você tem 60 anos de vida pela frente. Então o velho de barba branca desapareceu. Mas se ele realmente era o Senhor da Morte ou um demônio, quem pode dizer? Obrigado pela presença. Esse foi mais um conto de terror narrado no canal Documentário Sobrenatural em parceria com a História e Origem de Tudo. Espero que tenha gostado e nos vemos no próximo conto.